Graça e paz, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo Aprendendo de Bíblia. E hoje nós vamos olhar numa perspectiva diferente dos Salmos 23. E eu falo perspectiva diferente porque eu já quero dar o título dessa mensagem, deste vídeo, que é os Salmos 23 que você não leu. O Salmos 23 é a passagem mais conhecida dentre nossa sociedade. É a passagem bíblica que quase todos conhecem, já ouviram falar, já leram em algum lugar. É os salmos que nós vimos em adesivos de carro, de caminhão. É os salmos que nós vamos em algum comércio, em algum lugar, e nós vemos a Bíblia aberta. Então, dentro da perspectiva do que as pessoas entendem dos Salmos 23, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, nós sentimos muita falta de conhecimento e de entendimento e de compreensão do verdadeiro sentido dos Salmos 23. Então hoje, através desse vídeo, eu quero apresentar para você os Salmos 23 que você não leu. No período em que eu estudei, no período em que eu fui compreendendo e entendendo os Salmos 23, eu confesso para você que as lágrimas desceram, escorreram pelo rosto, que o coração foi palpitando de tão profundo e de tão maravilhoso que é os Salmos de número 23. E eu quero compartilhar com você esse conhecimento na intenção de que você possa sentir o mesmo que eu senti, que você possa vivenciar o mesmo que eu vivenciei, conhecendo a profundidade dos Salmos de número 23. Então eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal para que mais vídeo como esse chegue até você. Dá um like aí se você gostou, e na medida em que nós vamos discorrendo o vídeo, compartilhando a palavra, vai comentando aí aquilo que Deus está falando com você, aquilo que você conhecia acerca dos Salmos 23, as desconstruções do seu conhecimento antigo. Compartilhe conosco aí através do comentário e compartilhe com mais pessoas esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. E juntos vamos à Bíblia. Os Salmos 23 que você não leu. Acredito que na medida em que você começou a conhecer a palavra e ter acesso à palavra, um dos primeiros salmos, uma das primeiras passagens que você teve acesso, provavelmente foi os Salmos de número 23. E discorrendo os Salmos 23, eu quero já deixar claro para você que foi escrito por Davi, numa ótica e perspectiva em que Davi olhava para Deus naquilo que lhe faltava na casa. Nos Salmos de número 23, Davi tem duas perspectivas de Deus. Davi enxerga Deus como pastor e como anfitrião, pois é aquilo que ele tinha falta na sua casa. Davi, como pastor de ovelhas, nós podemos fazer uma comparação entre Jacó e Jessé. Por que dessa comparação? Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Quando nós vamos para Jacó, nós vemos que José vai até os seus irmãos mais velhos que estavam pastoreando as ovelhas. Quem pastoreava as ovelhas de Jacó? Os mais velhos. Quem pastoreava as ovelhas de Jessé? O mais novo. Será que o que levava Davi a pastorear as ovelhas de seu pai era a confiança que seu pai tinha por ele? Acredito que não. E você vai ver junto comigo que não é esse o motivo pelo qual Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Porque, segundo a tradição e a cultura deles, seria que os mais velhos, o primogênito, cuidasse das ovelhas e não o mais novo. Mas o que levou Jessé das ovelhas na mão de Davi? A Bíblia nos menciona que quando Samuel vai ter a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé como rei, estava ali os 7 filhos mais velhos dentro da casa.
porém Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Isso mostra o que? O desprezo que Davi sofria dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, pela sua própria família, pelo seu próprio pai. E aí, quando ele escreve os Salmos de número 23, ele passa a fazer uma observação do cuidado, do amor, do zelo que um pastor tinha pelas suas ovelhas. E ele faz essa observância, e a palavra que ele usa como pastor é raiá, que traz o sentido que? De condutor, de guia, de pastor, mas tem uma peculiaridade nessa palavra que eu quero dividir com você, que é aquele que governa com cuidado. Ao olhar um pastor, ele percebe essa característica de Jessé em relação aos seus irmãos, alguém que governa com cuidado, mas isso em relação aos seus irmãos e não com ele. E aí ele inicia os salmos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja bem, Davi enxerga em Deus aquilo que ele não conseguia enxergar em seu pai. Na falta de um governante cuidadoso em relação à sua vida, ele via o Senhor como seu pastor. Na falta desse cuidador zeloso dentro da sua casa, ele via Deus como o seu condutor, como seu cuidador zeloso, como seu cuidador carinhoso, como seu cuidador que se preocupa com os seus passos. E é por isso que Davi chama o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra nada é um advérbio negativo do hebraico transliterado lo, que também poderia ser traduzido como não. Aliás, no contexto em que está o Salmos 23, a palavra mais apropriada para ser traduzida seria não. Por quê? Quando nós lemos o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós relacionamos esse nada com coisas, com objetos, com matéria. Mas quando nós vamos entender o contexto, nós vamos perceber que quem não vai faltar é o pastor e não coisas. Então, se nós colocarmos a tradução do advérbio negativo lo como não, nós vamos ter uma compreensão melhor do verdadeiro significado de Salmos 23. Dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Olha aí, o Senhor é aquele que me cuida, o Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me conduz, o Senhor é o que me governa com cuidado e o Senhor não vai faltar sobre a minha vida. Quem não vai faltar é o Senhor, quem não vai faltar é o pastor. E aí vamos para o versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando o Senhor é o nosso pastor, quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor não falta sobre a minha vida, Ele guia-me em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mas então o que não vai faltar são coisas. Não, o que não vai faltar é o pastor. O que não vai faltar é o cuidado do pastor, é o zelo do pastor. Sendo assim, aquilo que nós necessitamos em todos os aspectos e áreas de nossas vidas também não vai faltar, porque o pastor não permite que a ovelha fique sem pasto. O pastor não deixa a ovelha passar fome, o pastor não deixa a ovelha passar sede, porque o pastor guia e conduz a sua ovelha com cuidado e com zelo por caminhos e veredas de justiça. Um pastor zela pelo bem-estar da sua ovelha. Davi, caracterizando Deus como pastor, ele vai trazer uma característica
em que ele precisava, uma característica em que ele gostaria de ver em seu pai, que ele receber do seu pai, uma característica que ele tinha carência na sua vida, ele enxerga em Deus, tá? Porque quando ele via um pastor como um governante cuidadoso, ele enxergava isso no seu pai, sendo direcionado em relação aos seus irmãos, ele sentia falta de alguém que o conduzisse, de alguém que o governasse com cuidado, com zelo, assim como ele fazia com as ovelhas de seu pai. E ele tem a percepção que o quê? Que aquilo que o seu pai não fazia com ele, o Senhor fazia. O Senhor tinha cuidado e zelo pela vida de Davi. Então ele começa a salmodiar ao Senhor, a louvar o Senhor, a exaltar o Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Este salmo, então, ele está passando a adoração, o louvor, reconhecendo uma característica paterna e governante de Deus em relação à sua vida. Ele tem a percepção de que ele chegou até ali, de que Deus o sustentou, de que Deus o guiou, que Deus o direcionou, que Deus governou a sua vida em todos os aspectos. E o fato dele estar ali, estar até ali, é porque Deus foi o seu pastor, Deus é o seu pastor, Deus é aquele que o governa com cuidado. E o versículo 4 demonstra esse cuidado de pastor, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e teu cajado me consola. Veja bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ou seja, Davi está expressando o cuidado de Deus, o cuidado deste pastor, o cuidado desse condutor em relação à sua vida. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. O que é a vara e o cajado? No original, traz o sentido de dois objetos, que é massa, uma maçã sem o tio, e a outra palavra é báculo. O que é a massa, que é traduzida aí como vara? É um pequeno bastão. Servia para quê? Como instrumento de defesa. Caso se viesse um animal, um predador para comer as ovelhas, para atacar as ovelhas, a massa era usada para agredir os animais, o lobo. Ou provavelmente Davi, quando cita que teve que enfrentar um urso e um leão, provavelmente foi um instrumento em que ele usou para atacar esses animais, para se defender e para defender as suas ovelhas. E báculo é um bastão também, só que um bastão maior, tá? E qual era a função desse bastão? Não era agredir as ovelhas, mas era guiá-la, conduzi-la. Sabe quando a ovelha está indo por um caminho que não ele apenas direcionava, sem agredir. Então, a expressão aí que nós ouvimos, descer o cajado, como uma palavra dura, não é válida, porque o pastor ele tem cuidado pelas suas ovelhas. Então, quando ele usava o báculo, era apenas para direcionar a ovelha no caminho correto. Aí Davi vem dizendo que a tua vara, o teu cajado, a tua massa, o teu báculo me consola. Por que serve de consolo para Davi? Porque ele se posicionando como ovelha, em que estava sendo instruído, cuidado e conduzido pelo pastor, ele sabe que se ele passasse pelo vale da sombra da morte, se viesse um lobo, se viesse um predador, se ele andasse num caminho errado, que não fosse o caminho que o pastor estivesse conduzindo, ele sabia o quê? Que a vara, a massa, atacaria ou o defenderia dos predadores, e o báculo lhe redirecionava ao caminho que o pastor estava levando. Então, a tua vara e o teu cajado me consola, porque esses dois instrumentos servia para livrar ele do mal
e servia para direcioná-lo no caminho correto. Então, enxergar Deus como pastor o faz Davi se sentir cuidado, zelado e amado. E é isso que nós devemos enxergar em Deus, que Ele cuida, zela e nos ama. Outro aspecto, outra característica que Davi vê em Deus, que ele não enxerga dentro de casa, é um anfitrião. E ele caracteriza isso no versículo 5 e 6. Vamos lá. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias. Olha aí, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Dentro da cultura oriental, o anfitrião receberia um visitante, receberia alguém na sua casa, e como em forma de honra, ele ungia esse visitante, esta pessoa, com óleo, tá? E aí, Davi diz o quê? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vamos entender o que é inimigos. A gente às vezes vê pessoas pregando ali com base no Novo Testamento, que a gente não deve ter inimigo e tal, mas Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Então quer dizer que nós vamos ter inimigos, certo? Mas o que é inimigo? São pessoas que a gente não gosta? Não, porque Jesus falou que nós devemos amar os nossos inimigos. Inimigos são pessoas que se contrapõem, pessoas que se posicionam contra nossas vidas sem ao menos nós fazer nada, pessoas que invejam, pessoas com ciúmes, pessoas que não concordam com o nosso pensamento, com nossa perspectiva de vida, pessoas que por motivos fúteis não gostam de nós, desejam nosso mal, ou até mesmo intentam mal contra nossas vidas. Esses são nossos inimigos que nós devemos amar, mas são os nossos inimigos. Muitas vezes não, na maioria ou em todas as vezes, não foi escolha nossa, foi escolha de outros, dessas pessoas que se colocaram como nossos inimigos. Então Davi enxerga quem como seus inimigos? O da própria casa. Pessoas que o desprezavam, pessoas que humilhavam, pessoas que não acreditavam, não viam Davi como rei, a ponto de não preparar um lugar para ele na mesa. Olha aí, irmãos. A ponto de não preparar um lugar para ele na mesa. E é por isso que quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele diz o quê? Quando todos passavam e nenhum daqueles era rei, ele diz: não se assentaremos enquanto o menor não chegar. Ou seja, o lugar que ninguém preparou para Davi, o Senhor já tinha preparado. Mas Davi disse assim: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é mesa, irmãos? Em todos os aspectos, em todas as passagens bíblicas, mesa traz o sentido de comunhão. Aí que entra a profundidade agora. E aí Davi vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que Davi estava dizendo é o quê? Prepara um momento de comunhão com aqueles que me odeiam, com aqueles que me desprezam, com aqueles que me humilham, com aqueles que não acreditam em mim. Prepara um momento de comunhão com eles e unge a minha cabeça com óleo. Seja o meu anfitrião, seja aquele que me honra. Aleluia! Aqueles que desprezavam que tinha Davi como inimigo eram os da sua própria casa. E o que Davi almejava, o que Davi desejava não era vingança, o que Davi desejava era comunhão com eles e ser honrado perante eles.
Já falei aqui, ó, o óleo era derramado na cabeça de um visitante como sinal de honra, era cultura oriental. E o anfitrião da casa derramava esse óleo, ungia a pessoa com óleo. Davi está dizendo para Deus: prepara um momento de comunhão com os meus inimigos, com aqueles que me odeiam, com aqueles que me desprezam. Prepara uma mesa de comunhão junto com meu pai, junto com meus irmãos. E unge a minha cabeça com óleo, me honra perante eles. Mas o que eu quero não é vingança, o que eu quero é comunhão com eles. E aí, enxergando Deus como anfitrião, ele pede para que Deus unge a sua cabeça e diz assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu terei a minha cabeça ungida. Eu terei um anfitrião que me receberá com honra, que é o Senhor, a qual ungiu Davi como rei de Israel. Aleluia. Aleluia, irmãos. Os Salmos 23, da maneira que você nunca viu, da maneira que você nunca leu. Numa perspectiva em que você nunca enxergou na sua vida. Davi vendo em Deus aquilo que ele não via na sua casa. Como pastor e como anfitrião. Aquele que o governa com zelo e com cuidado. E aquele que o honra. Aquele que o ama. Davi enxerga características paternas em Deus, pois não tinha essas características dentro da sua casa. E os Salmos de número 23, salmodiando o Senhor, ele expressa as características em Deus, que o honrou, que o exaltou e que o cuidou, coisas que ele não teve do seu próprio pai. Amém? Então aqui nós terminamos mais esse vídeo. Os Salmos 23 que você não leu. Não esqueça de compartilhar essa palavra maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique na paz do Senhor e assista esse vídeo quantas vezes for necessário para você entender e compreender um pouco mais destes salmos. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.